funcionar nosso momento. Eu vou trazer alguns tipos de fala para vocês e vou explanar bastante. Quem tiver fazendo anotações já pode fazer, porque vocês vão aprender bastante coisas teóricas e práticas aqui na nossa aula de hoje. E eu sei que vocês vão, depois disso, ficar encantados e querer fazer a pós que a gente tem aí em TCC, que também é um dos nossos alvos aqui, treinar profissionais para o mercado de trabalho. Vou começar com vocês. A gente sabe, pessoal, que a terapia cognitivo-comportamental, ela parte de estudos e evidências, né? Então, a gente tem que entender muito de que o que norteiam as práticas científicas também norteia a prática clínica dentro da terapia cognitivo-comportamental. E a gente vai vendo toda uma questão, né, dessa terapia baseada em evidências, que se fala tanto. É uma terapia que mantém eficácia, que tem utilidade pública e que integra conhecimento científico e prática clínica. E é o que nós vamos aprender dentro dessa questão. A gente vai trazer, dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, baseada em evidências que a gente fala, observações clínicas, a gente faz ensaios clínicos, a gente se preocupa com a questão da pesquisa, e a gente vai atrás de protocolos, de modelos eficientes, e também nos baseamos muito nos manuais que já estão para nós. A terapia cognitivo-comportamental, ela surge a partir de questionamentos das teorias psicodinâmicas que não conseguiam responder tudo aquilo que se propunha ali nos estudos iniciais de terapia cognitivo-comportamental e o interesse de Beck quando ele começou a estudar o modelo cognitivo da depressão. Também perpassando o modelo estímulo discriminativo, resposta do organismo, estímulo reforçador das terapias comportamentais. Então, a gente tem que entender muito essa questão. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós dizemos que uma situação, ela gera um pensamento, gera uma emoção, e precisamos olhar, então, para o modo com o qual esse indivíduo se comporta. Nossas cognições, pessoal, elas têm influência controladora nessa perspectiva sobre nossas emoções. Então, nós precisamos entender que o modo como nós agimos, o modo como nós nos comportamos, podem afetar nossos padrões de pensamento e de emoções. Júlio, mas por que você está trazendo tudo isso dentro de uma categoria que nós vamos ver transtornos da personalidade? Porque dentro dos transtornos da personalidade, a maioria dos tipos de tratamento que são ofertados para essa população é justamente entender o modo com que essa pessoa age, o modo que ela se comporta, como que os padrões de pensamento dela estão dentro desse protocolo que a gente está fazendo a atuação. E aí a gente precisa entender muito disso. Epiteto, há 2000 anos antes da introdução da terapia comportamental cognitiva, ele trouxe a seguinte frase: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz desses. Então, o filósofo traz isso para nós. E nós ficamos com essa questão, que nós precisamos entender e reorganizar nosso comportamento a partir dos nossos padrões de pensamento. Essa é uma perspectiva de uma terapia comportamental cognitiva. É um estilo de pensamento saudável, ele pode reduzir a angústia, ele pode proporcionar sensação de bem-estar, por exemplo. Então, quando a gente vai tratar transtornos da personalidade, existem vários transtornos da personalidade, né? A gente sempre tem que entender que a classificação diagnóstica feita pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, traz várias classificações de transtornos, e a gente precisa ir atrás desses tipos de descrição para nós fazermos nossa intervenção. A gente pode dizer, pessoal, que existem terapias cognitivo-comportamentais. Isso quem estuda dentro da pós-graduação, dentro de uma especialização, vê isso muito a fundo. Porque dentro dos processos de terapia comportamental cognitiva, a gente vai encontrar vários tipos aí vamos dizer, de vertentes que podem traduzir para nós a questão da terapia cognitivo-comportamental. Júlio, o transtorno da personalidade, ele é mais tratado dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental por conta de alguma questão específica? O que você traria para nós nesse sentido? A questão dos transtornos da personalidade serem mais
tratados pela TCC é por conta até mesmo, pessoal, da própria comunidade médica encaminhar para esse profissional de terapia. Então, a gente precisa entender que dentro de um diagnóstico, né, seja transtorno da personalidade paranoide, transtorno da personalidade esquizoide, transtorno da personalidade esquizotípica, transtorno da personalidade antissocial, que a gente fala muito desse, o psicopata, agora a classificação diagnóstica do DSM é transtorno da personalidade antissocial. Temos essa classificação. Transtorno da personalidade borderline, também que é muito utilizado. Transtorno da personalidade histriônica, transtorno da personalidade narcisista, transtorno da personalidade dependente, transtorno evitativo, transtorno de esquiva da personalidade evitativa, transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, passivo-agressiva, e dentre essas várias vertentes que os manuais trazem para nós. É muito importante que a gente faça muito que essas estratégias funcionem para o nosso público a ser atendido. Ou seja, primeiro eu identifico, depois eu observo. E muito importante a gente entender se esse problema, esse transtorno da personalidade, gente, ele é disfuncional, ele é persistente. Essa pessoa sempre fez isso desde criança. E eu quero trazer muito para vocês como eu posso identificar para posteriormente tratar um transtorno da personalidade dentro de uma perspectiva comportamental cognitiva. Primeiro, então, a gente vai entender se as pessoas que cercam esse indivíduo classificam ele como alguém que possui uma característica específica que possa dar para nós uma, vamos dizer assim, uma categoria para nós observarmos e depois intervirmos. É muito comum que as pessoas falem assim, ele sempre fez isso, ela sempre fez isso, desde criança ele é assim. Transtorno da personalidade, a gente observa o curso. Isso é muito importante. O paciente, ele é resistente ao regime terapêutico. Vamos observar, a pessoa chega para tratamentos psicológicos, e aí ela chega para uma psicoterapia, por exemplo. E vamos entender, será que ela tem uma resistência? Ela chega com essa resistência, ela continua com essa resistência? E aí a gente vai entender se essa questão precisa ser mais explorada dentro dos transtornos da personalidade. A terapia parece parar quando a gente está atendendo pessoas que têm transtorno da personalidade. Um terceiro ponto é você identificar se aquela pessoa para repentina e inexplicavelmente o processo terapêutico. Será que o terapeuta consegue auxiliar esse indivíduo que tem um transtorno da personalidade a reduzir o seu sofrimento? Ou ele está saindo da terapia porque ele não consegue lidar com aquilo que está sendo trabalhado dentro do processo realizado? E isso após você fazer a conceituação do caso que você já traçou. Que quando a gente está tratando transtornos da personalidade, a gente tem que conceituar também o caso para que a gente faça com que nosso trabalho tenha um respaldo muito bom. É muito importante que todos vocês que forem atuar em terapia comportamental cognitiva saibam fazer conceituação de caso, conceituação cognitiva. Formular o caso é muito importante, eu diria até essencial, para que nós consigamos estabelecer êxito dentro dos nossos processos de tratamento em psicoterapia. E um quarto ponto que eu traria para nós hoje seria assim, será que o paciente tem percebido o efeito de seu comportamento sobre os outros? Ele consegue perceber, tanto para si quanto para os outros, que as respostas que ele tem dado diante das situações de vida têm colocado essas pessoas também num nível de comprometimento muito grande? Muitas vezes, quando você está atendendo alguém que tem transtorno da personalidade, é comum você escutar que essa pessoa não liga para o que o outro está pensando, ela não fala sobre o outro, na maioria das vezes, como alguém que ela está se preocupando, nesse sentido do modo dela se comportar, que o comportamento dela gera no outro. É muito importante que a gente faça essa classificação para que a gente consiga entender todos os processos. Uma personalidade. Quando a gente está falando de uma personalidade, a gente tem que lembrar também da construção do termo personalidade. Então, esse indivíduo, vamos dizer assim, tem características que o colocam como alguém
diferente do outro, então a personalidade, ela sofre influências de alguns aspectos, dentre eles estão as circunstâncias que a pessoa está inserida. Então, eu funciono de um determinado modo, porém, quando eu estou sob uma circunstância, pode ser que isso coloque o meu comportamento de um modo disfuncional, a minha forma de pensar de um modo disfuncional. E também olharmos para o contexto. O contexto influencia muito o modo com o qual nós vamos nos comportar. Uma personalidade é constituída também de um fator cultural. Então, nós precisamos olhar, porque personalidade, para nós, temos que definir como um conjunto de características e capacidades individuais que influenciam psicologicamente as pessoas e as tornam únicas. Então, nós precisamos considerar que cada pessoa é única em seu modo de agir, em seu modo de pensar, em seu modo de comportar, e isso caracteriza o que nós estamos aqui hoje chamando de personalidade. Então, é muito importante a gente ter e tomar muito essa consciência acerca desse processo. Então, que capacidade esse indivíduo tem? Como que isso funciona para ele? Será que aquilo que funciona para esse indivíduo vai funcionar para o outro? Pode ser que não funcione. Daí a gente tem que entender todos os processos, progressos, involuções e evoluções. É muito importante que a gente faça essas classificações para que nós consigamos ter êxito nos nossos processos de tratamento, tá? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para contextualizar os transtornos de personalidade para vocês. Para que quando vocês forem atuar diante de um transtorno da personalidade, vocês tenham um embasamento teórico, técnico e prático para realizar isso. Então, essa percepção, eu percepcionar algo é muito importante para a terapia comportamental cognitiva atuando nos transtornos da personalidade. Você também, em quinto lugar, poderia observar se há dúvidas sobre a motivação desse paciente para mudar. Será que ele não tem uma demanda clara para você? Ah, eu estou na terapia, mas eu não sei por que realmente estou aqui. Gostaria de trabalhar de tudo um pouco. O paciente, ele é colaborativo, ele tem demanda clara, ele coopera com você. Muito importante isso. E sexto ponto também, muito importante, é o paciente, ele precisa se comprometer com o processo e não apenas dizer que ele está comprometido. Será que ele tem evitado mudanças? Ou ele está disposto a modificar os padrões de pensamento, os padrões de comportamento dele? Então, é muito importante. E um sétimo ponto, observe-se no discurso, na verbalização, na vocalização daquela pessoa, na linguagem dela, dita no setting terapêutico, se ela está dizendo para você assim, ah, eu sou desse jeito mesmo. Não, Júlia, é porque eu sou assim. Desde muito cedo eu sou desse jeito. Então, é assim que eu sou. Observe esse discurso. Por quê? Dentro desse processo, você vai observar os motivos pelos quais essa pessoa está dizendo que ela é assim mesmo e que tudo bem. Lembrando que ela pode estar tendo prejuízo social e causando nas outras pessoas uma sensação de incômodo e não estar percebendo. Uma outra coisa, dentro da terapia comportamental cognitivo, é muito importante se a gente vê se essa pessoa, ela coloca que os problemas dela são resultados apenas de causas externas. Geralmente a pessoa atribui só ao outro, só ao externo, ao contexto, lugar de convívio. É muito importante que vocês saibam identificar muito isso. Não, o discurso do Júlio está sempre levando o terapeuta a classificar que ele acredita que o problema é do outro. Sempre o problema está com o outro, não está com ele. Então, muito importante que nós possamos fazer essa identificação. Um outro ponto, 9, né, um nono ponto, é que a gente precisa entender que alguns pacientes, eles são superficialmente cientes que eles mesmos não contribuem com o processo de evolução terapêutica. Então, assim, eles podem estar também alegando, eu tenho um problema de transtorno da personalidade, eu tenho uma questão específica a ser trabalhada na minha personalidade, mas eu não consigo modificar. Então, é muito comum você ouvir, por exemplo, do borderline,
não consigo mudar isso não, é desse jeito mesmo. É o indivíduo que tem a personalidade passivo-agressivo, que também tem esse tipo de postura, que pode uma hora oscilar entre o comportamento passivo e uma hora com o comportamento agressivo, e ele diz, não, eu não consigo modificar isso. Eu não consigo ver diferença, eu não consigo fazer nada diferente, é desse jeito mesmo, eu acho que a terapia não está funcionando. Nesse momento, você vai trabalhar bastante os padrões de pensamento desses indivíduos. É muito importante que você trabalhe isso. De onde vêm essas crenças, essas regras, como que ele se comporta diante delas, desde quando isso acontece ali, avaliando o curso disso. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque aqui nós estamos trabalhando transtornos da personalidade. Então, nós estamos fazendo uma avaliação e, ao mesmo tempo, uma intervenção. Então, nós sempre vamos precisar observar isso nos transtornos da personalidade. A pessoa se compromete com a sua mudança. E, em 10º lugar, a gente precisa entender que esse indivíduo precisa criar habilidades necessárias para aprender a conviver com aquilo que ele relata para você como sendo um padrão de personalidade. Nós vamos criar essas oportunidades para essas pessoas dentro do processo terapêutico, né? Então, às vezes, ele tem padrões de comportamento e pensamento mal adaptativos e até quer modificá-los, porém não tem as habilidades necessárias. Então, eu e você vamos treiná-los às habilidades necessárias para essa melhora, tá bom? Então, muito importante a gente entender que os transtornos de personalidade afetam o modo como o indivíduo vê o mundo, a maneira como ele sente e expressa as emoções e o comportamento dele, a reação, como eu disse para vocês. Então, como que se dá o estilo de vida dessa pessoa? Será que essa pessoa tem um estilo de vida favorável às suas mudanças, vamos dizer assim, favorável aos seus progressos? Como que ela flexibiliza ou inflexibiliza as mudanças, tá? Então, é muito importante a gente colocar isso. Essas características que a gente viu, né? O modo como o indivíduo vê o mundo, a maneira como ele sente e expressa as emoções e o próprio comportamento dele, são características necessárias para nós identificarmos os transtornos da personalidade. Então, para a gente identificar uma personalidade patológica, a gente tem que entender que essa pessoa, na maioria das vezes, não sente os traços de personalidade como disfuncionais. Para eles, pode ser que estejam certos. Então, assim, a visão está certa, aos olhos deles parece estar tudo certo. E uma tendência a recusar a ajuda ou mudança está muito presente dentro de um padrão de transtorno da personalidade. Nós precisamos olhar isso. Geralmente são indivíduos pouco motivados para o tratamento, então os traços de personalidade podem gerar pouco sofrimento naquele momento para eles. Muito comum quando você atende, por exemplo, a paciente borderline, porque ele chega, na maioria das vezes, trazido, ou seja, encaminhado por alguém, ou alguém pegou ele, trouxe para a terapia, e ele diz, não preciso de terapia, eu sou muito melhor do que você, porque o padrão borderline de personalidade, ele é confrontativo, e ele exige muito do terapeuta essa postura de não levar as coisas para um lado interpretativo pessoal, para que ele consiga dar conta do tratamento. Geralmente, essa pessoa que tem transtorno da personalidade, ela não percebe o sofrimento que ela causa em si e ao outro, ou não conseguem perceber. Porque a gente não pode colocar como se a pessoa também quisesse permanecer dessa maneira, tá? Então, a gente precisa oferecer uma relação de ajuda. E essa percepção, ela vai ter intenção de que você ajude ela na melhora, né, dentro do processo de tratamento. Em geral, essa pessoa chega ao tratamento por imposição, como eu falei, né, o cônjuge, a família, um conhecido, o trabalho encaminhou, ou quando o comportamento dela está afetando de maneira drástica, brusca, os relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, aí ela procura essa ajuda. E muito comum também, uma coisa muito importante para vocês registrarem, são queixas de comorbidades. Isso queixas de depressão, de ansiedade, muito presente dentro desse processo.
E muito cuidado com você que é terapeuta, para não ter a falsa impressão e trabalhar transtornos da personalidade seja algo fácil. Por quê? Porque você está trabalhando ali traços e características daquele indivíduo que podem modificar-se ao longo do tratamento, e você vai ter que ir trabalhando bastante isso com as questões que ele for trazendo, mas sempre se pautar, né, dentro da conceituação de caso, da conceituação cognitiva que você realizou lá atrás. É muito importante que nós façamos isso, para que a gente não se perca, tá? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, esse critério ali, de trazer muito bem estruturado o progresso do tratamento, quais as técnicas nós estamos utilizando, quais os meios de intervenção que nós estamos utilizando para, né, termos progresso no tratamento. Geralmente, quem tem transtorno da personalidade, chega no consultório, ele desafia o terapeuta, e esse terapeuta vai buscar entender ali crenças muito rígidas, crenças disfuncionais, um conteúdo muito negativista dentro da fala dele, né, do pensamento que ele coloca, e super generalizadas também. E, geralmente, essa pessoa ela desenvolveu isso como estratégia para lidar com crenças que são dolorosas, que são difíceis de lidar para ele ao longo da vida, ao longo da história de vida dele. E esse modo de funcionamento que a pessoa opera, que ela age ali, ela faz isso tudo para que ela estabeleça relações com o mundo. Então, essa personalidade funciona para algo, ela está para algo, ela está dentro de um contexto, você também pode lembrar disso. Então, você sempre vai trazer essa perspectiva de que as questões terapêuticas precisam estar envolvidas dentro de uma análise cultural, dentro de uma análise de estrutura familiar. A questão da TCC, ela dá muito essa segurança para nós, por quê? Porque ela é uma abordagem estruturada, é uma abordagem diretiva, ela faz com que nós tenhamos metas claras dentro do processo de conceituação cognitiva, definidas, focalizadas no presente. É muito importante, porque nós vamos focar no problema que aquela pessoa traz, no processo que ela traz agora, para a gente reduzir a incidência disso no futuro ou no próprio presente. A nossa atuação é imediata, né? Então, é muito importante que a gente traga isso. Então, que tipo de influência, se nós podemos dizer assim, nossos sentimentos estão tendo na forma como nós vamos nos comportar? Se nós estudamos isso dentro da TCC, é importante nós aplicarmos aqui nos transtornos de personalidade. Beck disse em sua teoria, viver bem é o resultado de pensar bem. E essa pessoa que tem um padrão de personalidade patológica, pode ser que ela não esteja conseguindo produzir mudanças nos pensamentos, produzir mudanças nas suas crenças, ter transformações a nível emocional e comportamental. Pode ser que ela não consiga. Dentro da visão cognitivista, quando a gente fala de um transtorno da personalidade, a gente está falando de crenças disfuncionais, crenças distorcidas, que precisam ser observadas. Então, o que está acontecendo dentro do processo da emoção e do comportamento dessa pessoa, envolvendo todas as formas dele pensar sobre essa situação que ele está inserido. Então, vamos observar muito isso, tá? Então, você, terapeuta, vai sempre observar esse tipo de questões. Então, a pessoa que tem um transtorno da personalidade, ela, na maioria das vezes, também pode ter uma luta para alcançar a si mesmo, uma preservação da continuidade do vínculo, precisa ser bem estabelecida, porque ela pode fugir em alguns momentos da terapia, achando que não está funcionando. E uma coisa muito importante, nós precisamos trabalhar com uma equipe terapêutica, psicólogo, psiquiatra, às vezes vai precisar de terapia familiar, às vezes vai precisar de uma terapia de casais. Se você não fizer, você vai ter que ter uma parceria. É muito importante para que você garanta com que o seu trabalho funcione, para que o seu trabalho tenha eficácia. O tratamento utilizado em TCC para os transtornos da personalidade é similar aos tratamentos utilizados em outros transtornos. Primeiro, então, retomando com vocês, eu gosto sempre de fazer isso, para que fique bem registrado. Conceituo e reestruturo
né, cognitivamente dizendo, faça a conceituação e a reestruturação cognitiva e as propostas disso, trabalho a relação terapêutica colaborativa, então eu estou com você, você está comigo. Nessa construção, 50% operam do lado do terapeuta, 50% opera do lado do paciente, do cliente. Então, é muito importante nós sabermos disso. E uma das questões mais importantes que nós trabalhamos dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a psicoeducação. Não podemos deixar de fazer psicoeducação com os nossos pacientes. É muito importante que nós saibamos fazer isso. Então, muito importante que você e eu façamos isso. E perguntas estratégicas que modifiquem pensamentos. É muito importante que você saiba intervir no momento certo, que você saiba se colocar no momento certo. Que você identifique muito isso. Parece muito simples, que a gente observe o centro das intervenções dentro do modelo cognitivo clássico, né, que a gente está observando, crenças intermediárias que dão ali base, né, de nós entendermos os pensamentos automáticos. Essas crenças são globais, elas são generalistas, são rígidas, são hipergeneralizadas, traga muito isso, né, como que a pessoa interpreta a situação da vida dela, como que ela classifica a situação que ela se encontra, é muito importante. A gente tem dentro da TCC, vocês já sabem, 3 formas de nós avaliarmos as crenças centrais, que são desamor, desvalor e desamparo. Então, a gente precisa entender muito isso. Que tipo de crença que essa pessoa tem? Se a gente está falando da crença de desamor, a gente está falando do indivíduo que tem um transtorno de personalidade e que faz referências de ideias como si mesmo, como, eu não sou digno de receber amor, as pessoas nunca vão gostar de mim, eu sou feio mesmo, é isso que eu tenho para a vida. Ela coloca sempre ali como se ela fosse desinteressante. A crença de desvalor, diferente do desamor, ela refere-se a quê? Ao indivíduo que se sente indigno, mal moralmente, sem valor, intolerável. Aqui é muito comum o transtorno da personalidade depressiva. Quando a gente tem um transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, também a gente vê relatos de crença de desvalor. É muito importante. No transtorno da personalidade passivo-agressiva também acontece muito importante que a gente observe isso. No transtorno da personalidade histriônica também, a gente pode observar alguns conteúdos, né? Se a pessoa se sente indigna, ruim, sem valor. E a crença de desamparo, gente, é quando a pessoa ela tem a respeito dela mesma, ela diz assim, que ela não dá conta, que ela se sente desolada, sozinha, como se ela estivesse sem recursos. E aí você, na terapia, vai ser o criador de recursos. Olha que interessante. O nosso papel é fundamental para o trabalho nos transtornos da personalidade, porque você vai, junto com essa pessoa, dentro de uma relação colaborativa, criar estratégias e intervenções que auxiliem ela, fazendo sempre psicoeducação. Explique sobre o transtorno para aquela pessoa. Júlio, como que eu faço isso? Você não precisa ter medo do como fazer. O terapeuta tem recurso, ele tem um papel, ele tem um estudo, ele faz um resumo, ele entrega para essa pessoa. Se for no modo digital, que a gente está vivendo bastante, coloca ali alguma coisa que ele possa ver, envia antes, mas trabalhe sempre a orientação dentro disso. E é muito importante que a gente tenha um foco, ao atuar em transtornos da personalidade, na resolução de problemas e objetivos específicos. Então, é muito importante que eu e vocês consigamos estabelecer isso. Olha, o que é aceitável, o que é razoável, e o que ainda nós conseguimos trabalhar dentro desse processo de tratamento. Geralmente, dentro dos transtornos de personalidade, os pacientes têm dificuldade em discriminar suas percepções, dificuldade em discriminar a percepção dos outros, ou seja, o que é que ele consegue descrever como um padrão dele? Será que ele consegue falar para você, dentro da terapia, sobre o que ele está pensando? Os terapeutas, inicialmente, a gente tem uma tendência natural mesmo de lidar com as pessoas de modo com que nós pudéssemos resolver tudo para elas naquele momento. Mas nós precisamos facilitar a percepção delas para que elas consigam replicar isso nos ambientes delas, nos contextos delas.
Então, a gente tem que entender muito isso, dar o direito para essa pessoa sentir e pensar de um outro modo, desafiar a ideia de que ela não pode mudar, de que ela não pode mais ser outra pessoa. A gente sempre trabalha a flexibilidade, a tolerância dentro desse processo. Então, flexibilidade, uma palavra muito também importante para nós. Essa pessoa chega para você e ela diz: ah, não, eu não consigo fazer isso, eu sou desse jeito mesmo. Não, você pode, junto comigo, aprender a fazer isso. Né? Então, o terapeuta, ele acolhe, ele mostra ali uma noção de que ele tem compaixão, que ele não julga, tá? E mostra a função, né? Que a gente precisa entender que distorcer a realidade em certos contextos para aquela pessoa foi necessário porque ela acreditava ser algo que ela conseguiria lidar. Mas a partir de agora, dentro de um tratamento, dentro de uma relação terapêutica, você e eu vamos trabalhar outras questões. Então, no processo de conceituar e avaliar o caso, você vai entender os pensamentos automáticos, o risco de invalidação, faça questionamento socrático, é muito importante. Perguntas que facilitem respostas reflexivas, incentiva os pacientes a coletar e listar evidências a favor e contra a validade dos esquemas de pensamento deles. É muito importante, você pede à pessoa, e uma coisa que eu gosto muito de utilizar, é não falar tarefa de casa, mas eu uso o termo plano de ação. Nosso plano de ação para essa semana vai ser tal coisa. Então, você vai coletar, listar evidências a favor, evidências contra a validade dos seus esquemas de pensamento. E também trabalhar a mudança desses esquemas, ou seja, quando você está fazendo a conceituação cognitiva, essa estratégia, ela te permite compreender comportamentos passados, compreender esses comportamentos e predizer respostas comportamentais futuras, como que essa pessoa vai se colocar lá na frente, e explorar fatores que desencadeiam os problemas atuais. Então, eu sou muito explosivo, sou muito agressivo, quando eu vi, eu já falei. Tá, mas isso, vamos entender, acontece desde quando com você? Me relata isso. Existe alguma situação, Júlio, que isso ficaria mais claro para nós agora, que você poderia descrever para mim, que eu pudesse entender melhor um exemplo, um lugar que você foi, uma pessoa com a qual você agiu dessa maneira? Você poderia me trazer um exemplo? Explore isso com a pessoa, porque mesmo que ela tenha uma personalidade patológica, ela vai ter a capacidade de relatar. E lembrando, nós não estamos com a patologia, nós estamos com a pessoa ali diante de nós. Então, nós estamos atuando com uma pessoa, não com um diagnóstico. É muito importante vocês saberem disso. Explore isso, né? Não, é só quando me irritam mesmo, ou quando não fazem aquilo que eu quero. Muito comum o border falar isso. Só se não fizer o que eu quebro mesmo, eu faço isso, eu sumo, de repente eu apareço, mas eu não aceito que façam isso comigo. Muito comum. Então, você vai trazer ali a identificação, então, desses fatores precipitantes dos problemas. Depois, você vai identificar as distorções cognitivas, testando a função e a validade dos pensamentos e percepções. Que função tem aquele pensamento? Que função tem aquela regra para aquele indivíduo? Então, que validade tem isso para ela? Olha, quando eu digo que eu não aceito ninguém falar nada para mim, eu vou colocando o outro sob uma condição de limitação. Então, isso tem uma função para essa pessoa. Então, identifique as distorções cognitivas e teste a função delas. Por que aquilo ocorre daquela maneira? E isso é uma habilidade que você vai treinar para você compreender as experiências desses pacientes sem julgar as experiências deles, né? Então, é muito importante, dentro da TCC, trabalha muito essa objetividade. Eu defino os problemas, eu defino metas do tratamento, e eu coloco ali questões amplas e difusas. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma situação em que ela sente-se muito vazia, ela tem dificuldades dentro dessas áreas interpessoais, vamos dizer assim, porque ela se sente vazia, ela não consegue se colocar, ela não consegue se engajar no processo terapêutico, porque ela traz consigo essa sensação, e ela traz consigo
essas dificuldades relacionais. E aí você, terapeuta, identificou isso. É um padrão de pensamento, de comportamento dela, e as emoções dela têm dirigido os pensamentos e os comportamentos nessa direção. Então, você identifica e mostra para essa pessoa, dentro da relação terapêutica. Por quê? O terapeuta, dentro dessa perspectiva, ele se torna um modelo. O paciente também internaliza ali alguns esquemas saudáveis do terapeuta. Então, nós vamos oferecer essa questão. E, às vezes, trabalhar a confrontação empática. Então, a gente mostra empatia pelos esquemas disfuncionais do paciente, a gente aceita eles, porém, a gente coloca para eles que eles podem ser experimentados de uma outra maneira, porque daquela forma está disfuncional, está distorcido e pode ser trabalhado. Então, é muito importante que a gente identifique o nível necessário de mudança dos esquemas de pensamento que essa pessoa precisa. Então, desde mudanças muito pequenas até uma reinterpretação, ou seja, eu compreendo a origem inicial desses padrões de pensamento, desses esquemas, mas eu começo a pensar que eu posso utilizá-los de uma maneira mais funcional. Muito importante a gente fazer isso. E apesar de a gente traçar muito isso na TCC, a gente traça as fases, as etapas do tratamento, elas são delineadas no início do tratamento, a gente sabe disso. Mas o terapeuta pode também enfrentar algumas resistências e ter que adaptar em algum momento, né? Então, nós não podemos ter uma rigidez em relação às técnicas e abrirmos também um espaço, então, para a criatividade dentro desse processo. Então, o cliente, esse paciente, né, dependendo de como você coloca, ele precisa estar ciente e conectado com os seus pensamentos, suas emoções, suas ações, e eu coloco ainda mais, com a reação dos outros dentro desses processos. Então, as estratégias que eu tenho de indicar para vocês hoje façam sessões psicoeducativas constantemente, oriente, explique, explique, explique mais. Às vezes, pessoal, o beabazinho, ele é muito necessário para aquela pessoa. Então, você vai ficar ali um tempo explicando, gaste tempo na sua sessão dizendo para ela sobre isso. Questionamento socrático, né? Trazendo muito ali a perspectiva de questionar para obter reflexão. Trabalha também o roleplay, né? Faz esse tipo de situação. Traz para você e para esse paciente a vivência disso. Olha, agora eu vou me comportar como se eu fosse você. Agora vamos agir. Você se torna um terapeuta e a pessoa se torna ali. Você se torna um paciente, a pessoa se torna observadora e você vai trazendo para esse momento terapêutico uma questão muito rica, porque é interventivo demais que o outro veja no terapeuta ele mesmo. Olha, tanto que é interessante. Então, faça roleplay também. Registre os pensamentos automáticos. Que tipo de pensamentos automáticos ele está tendo? Ah, ninguém gosta de mim mesmo? Para que eu vou ficar melhorando isso? Ah, que bobagem, não vou mais mexer com isso, não. Ah, eu tenho que desistir da vida mesmo, ninguém está fazendo nada por mim, eu acredito que eu tenho que continuar desse jeito mesmo. Ou, ah, eu tentei até agora, Júlio, eu acho que não vou conseguir mais nada. Então, é melhor a gente parar isso. Então, ah, não, aquela mulher não vai mudar nunca, ou aquele homem não presta mesmo, eu tenho que sumir mesmo, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, ninguém me dá valor naquela casa, é desse jeito. Então, você vai trabalhando muito isso. Pensamentos automáticos e pensamentos automáticos disfuncionais. Porque quando você consegue mostrar para a pessoa que o modo disfuncional com o qual ela está operando, que ela está intervindo diante disso, vai mudar muita coisa. Então, como que essa pessoa observa o que ela sente? Como que ela observa o próprio pensamento? Como que ela descreve o próprio pensamento? O que que ela está pensando a respeito daquela situação? Como ela interpreta aquela situação? Uma coisa muito importante, trabalhem bastante o exame de evidências. Quais as evidências de que o Júlio não gosta de você? Então, traga muito isso. Eu gostaria que você citasse alguns exemplos. Ah, eu acho que ele não gosta, de vez em quando eu acho que gosta. Não, vamos trabalhar então. Primeiro, você vai descrever para mim que situações que ele demonstrou que não gostava de você. Ah, eu acho que é mais coisa da minha cabeça, viu?
porque ele nunca fez nada assim que eu pudesse dizer que ele não gostasse. Eu só acho ele um pouco frio. Então, você vai trazendo ali uma evidência. A pessoa precisa observar, e por meio da descoberta guiada, você pode fazer muito isso. Então, como que essa pessoa está trazendo a realidade para você? Ela traz a realidade de uma forma concreta, ou de uma forma distorcida. Então, é muito importante que a gente faça isso. Identifique que a pessoa precisa reestruturar. Quando você traz a descoberta guiada, o que você está fazendo, gente? Vocês estão ajudando a lançar luz sobre o significado do pensamento daquela pessoa e entendendo se há uma lógica, ou seja, há uma evidência que confirme para nós que essas situações que você está dizendo para mim são de fato ocorrências ou elas são só pensamentos? Aqui entra muito aquilo que a gente trabalha na terapia. Pensamento é apenas pensamento, não é fato. Então, você pode trazer para essa pessoa esse registro, trazendo junto disso o registro de pensamentos automáticos. Então, faça o registro de pensamentos automáticos disfuncionais. Você sempre trabalhar aquela fichinha, trabalha ali dentro daquele processo, o que você vai trazer? Como que aquela pessoa, que situação que está ali em ocorrência? Que pensamentos automáticos estavam presentes? Que emoção estava presente? Como que essa pessoa se comportou diante dessa situação? Você pode fazer. Crie recursos. Trabalhe com recursos. A terapia comportamental cognitiva ela é muito rica, porque ela dá para nós um conjunto de técnicas muito específicas para cada atuação. E a maioria delas são técnicas eficazes, que demonstram eficácia para nós. Então, colete mais informações, um cuidado para vocês. Tentem não supor, sempre traga o dado. Eu suponho que esse meu paciente esteja com um padrão de personalidade patológica, tem um padrão de personalidade narcisista, porque ele cumpre os critérios diagnósticos do DSM, mas e o que mais? Vamos avaliar mais? Avalie evidências, traga mais, traga as distorções cognitivas à tona, que essa pessoa tem, traga muito isso ali para você. É um desafio para o terapeuta, mas é muito importante. E conscientizar o paciente de que os padrões automáticos de pensamentos, às vezes, são enviesados, eles já estão prontos, estáticos ali, e que precisam de uma flexibilidade. Desafiar, você também vai desafiar afirmações super generalizadas. Quando a pessoa começar as frases com nunca, sempre, ninguém, então observa. Eu costumo colocar essas três palavras diante do paciente. Sempre, nunca, sempre e ninguém. Nunca, sempre e ninguém. Coloque isso. Ela fala muito isso. Nunca vou fazer isso. Nunca precisei de uma coisa dessa. Não é agora que eu vou precisar. Não, eu sempre fui muito boa para as pessoas. Eu sempre ajudei a todos. E ninguém me reconhece. Então, observe isso. Nunca, sempre e ninguém. Três palavras importantes de você observar no discurso da pessoa. Examine alternativas também. Hierarquização é muito importante. Coloque hierarquia nas questões. Como que essa pessoa quer trabalhar com você? Dentro do transtorno da personalidade, a gente coloca isso. Olha, nós vamos reestruturar, e principalmente trabalhar a regulação emocional. É o que a gente mais trabalha. Tem um livro da TCC muito bom que chama Regulação Emocional e Psicoterapia. Vocês podem depois adquirir, que é muito bom para as práticas de vocês, muito importante, porque ele é um guia para o terapeuta. Até o próprio título do livro é Regulação Emocional em Psicoterapia, um guia para o terapeuta cognitivo-comportamental. É do Robert Leahy, então ele é muito bom, é um autor muito bom para terapia cognitivo-comportamental. Vocês vão gostar bastante desse tipo de material. Muito bom. Então, faça isso. Coloque hierarquia. Como que essa pessoa quer trabalhar com você? Você está trabalhando uma relação colaborativa. Reatribua eventos também, reatribua eventos, ou seja, o paciente ele precisa colocar muito essa questão, atribuir responsabilidades para si, não só atribuir
responsabilidades para o outro. Usar também ali, por exemplo, com o paciente, a autoinstrução. Ensine ele a se autoinstruir, encorajar ele a se autoinstruir. Como que é que ele conversa consigo mesmo? Encorajar ele a usar novos padrões de ação. Você e eu vamos observar muito isso, trazer muito essas perspectivas, né? Porque nós vamos trazer a questão do tratamento desses tipos de esquemas desadaptativos de pensamento. Que necessidades essa pessoa tem, que são fundamentais para o nosso tratamento. Então, é muito importante. Será que essa pessoa tem uma ligação segura com os outros? Ela demonstra segurança, estabilidade, apoio, aceitação. Então, muito importante. Autonomia, competência, senso de identidade, muito importante você coletar. Dentro disso, é muito importante que nós façamos esse tipo de intervenção. E o espaço terapêutico, gente, ele tem que ser um espaço de liberdade para que as pessoas que chegam até nós expressem suas necessidades, suas emoções. Então, ela vai trazer isso para você. E você vai trabalhar muito o desenvolvimento de autoconhecimento e autocontrole dentro da terapia. Como que essa pessoa está? Ela tem uma labilidade emocional, uma instabilidade, ela é reativa, ela é pessimista, ela é otimista, ela está ansiosa, ela está calma, ela tem um padrão obsessivo, ela demonstra muita distrabilidade, uma passividade em alguns momentos, em excesso. A agressividade ocorre em que momentos, né? Ela é introvertida, é tímida ou ela é sociável? Observa muito isso, porque você vai entender, né? Então, se essa pessoa tem um progresso dentro da terapia, e junto com esse processo é que você vai entender se ela tem a capacidade de auxiliar ela mesma no processo terapêutico, junto com você como terapeuta dela. É muito importante que vocês avaliem para depois propor mudanças. Então, você está educando o paciente sobre os próprios modos de funcionamento dele. Então, estabelecendo com ele ali, né, essas questões que você vai utilizar, tanto técnicas cognitivas quanto técnicas comportamentais. Muitas vezes você pode fazer um treinamento de habilidades sociais com essas pessoas, trabalhar muito isso, né? As intervenções que você vai realizar dentro do processo terapêutico dependem muito de cada caso, ok, mas nós temos várias técnicas que são padronizadas dentro da TCC que vão auxiliar muito nisso. Então, a gente precisa ir trazendo muito isso, né? O registro de pensamentos automáticos funcionais ajuda muito você, como terapeuta, a entender esses padrões desadaptativos de pensamentos, sentimentos, percepções, e ajudar essa pessoa a se relacionar melhor com esse tipo de situação no futuro. Então, você vai trabalhando muito isso aí com ela dentro dos processos. Muito importante que você sempre seja alguém disposto a oferecer nessa relação terapêutica novas formas desse indivíduo. Pensar junto com ele, traçando essas habilidades, dele olhar para o próprio pensamento, dele aprender a tolerar o mal-estar, dele aprender a regular as próprias emoções. Quando eu falo de regulação emocional com vocês, eu estou dizendo para a pessoa conhecer e compreender as próprias emoções, para ela identificar as emoções dela. Então, você vai entender junto com essa pessoa. Porque se você consegue fazer isso, você ajuda ela a diminuir o sofrimento emocional em relação a isso que ela está vivenciando, né? E tanto quanto as habilidades sociais. Se as pessoas que você está atendendo, os pacientes, possuem boas habilidades sociais, elas vão ter sucesso, na maioria das vezes, nas relações interpessoais. Mas nos transtornos de personalidade, é muito comum que essas pessoas tenham dificuldades com a relação interpessoal, porque elas não conseguem compreender muito que o outro funciona de um modo e ela funciona de outro. Então, é muito importante que você caminhe nessa direção de compreensão mesmo, né, de trazer para ela ali todas as evidências de que a TCC funciona e de que pode ocorrer remissão de sintomas. A gente não fala de cura em terapia, a gente fala de remissão de sintomas. A gente pode trabalhar muito isso. E, por fim, sempre, gente,
como um bom psicopatologista, eu gosto sempre de dizer isso, né? Eu vou dar 5 pontos principais, vocês já devem ter visto isso muitas vezes, mas fechando aqui nossa palestra de hoje, você vai olhar sempre dentro de qualquer padrão, a intensidade que isso ocorre. Em que intensidade isso ocorre? Em segundo lugar, olhe para a frequência, é constante. Como que isso ocorre? É frequente? Todos os dias isso ocorre? Dentro desse padrão patológico? A duração, há quanto tempo isso está ocorrendo? Né? Quanto tempo isso está ocorrendo? O curso, ao longo da vida dela, como que isso tem se dado? E, por fim, um dado muito importante para trabalhar transtornos como um todo. O prejuízo social que esse transtorno ocasiona na vida desse indivíduo. Repetindo para vocês que estão anotando, primeiro, a intensidade, em segundo lugar, a frequência, em terceiro lugar, a duração, em quarto lugar, o curso, e em quinto lugar, o prejuízo social. Pessoal, hoje foi isso que eu trouxe para vocês e eu acredito ter sido um fundamental e importante para vocês. É uma aula sobre uma introdução aos transtornos de personalidade. Então, tem muito mais para vocês verem, é claro, né? Dentro da pós, geralmente a gente tem um módulo só para falar disso. Então, hoje a gente trouxe, assim, uma questão generalista mesmo, para vocês entenderem ali um ponto de partida, e que depois vai despertar vocês para vários outros estudos. Eu agradeço muito a audiência de vocês, fiquei muito feliz de estar aqui, mais uma vez eu agradeço, porque vocês que fizeram isso acontecer. Agradeço aí todo mundo no chat, né, falando, tem algumas pessoas muito especiais, deixaram alguns recados. Depois também postem a gente lá, marque. Eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês que quiserem me seguir, né, vocês podem trazer lá para mim algumas falas, perguntar alguma coisa que for preciso, me marquem lá, @Júlio César Alves Psi, marque o Instituto Suassuna também lá, porque a gente está caminhando juntos aí nesse processo dessa pós-graduação em TCC. E, por fim, eu convido vocês, nós temos aí uma pós em terapia comportamental cognitiva, que é referência, né? O nome do Instituto Suassuna é algo muito importante para nós, aqui no estado de Goiás, e a nível do Brasil também. Eu acredito que vocês podem confiar bastante no trabalho, professores de excelência. Dentro dos professores estou eu, né? Então estou falando de mim mesmo, não posso falar mal de mim mesmo, então, e tenho certeza que vocês vão adorar a pós-graduação. É excelente. Vocês têm muita coisa boa para aprender. Só feras da terapia comportamental cognitiva. Muito obrigado.